Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Hoje eu trago uma palavra que o Senhor me deu, cujo título é uma pergunta. Você quer um bom conselho para que a tua vida mude para melhor? Então escute aqui o que Deus vai falar com você através da sua palavra. A começar, eu diria que grande parte da razão pela qual se vêem muitos problemas para a nossa vida, que nos acometem, são três fundamentos. O primeiro é quando nós pecamos contra Deus, nos rebelamos contra Ele, isso é bem certo. O segundo é quando nós escolhemos mal, optamos em escolher pelo mal ao invés de escolhermos o bem. E em terceiro é quando nós damos ouvidos ao que é mal e também colocamos em prática. E esse fato, para começar, aconteceu com Eva. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Eva ali, ela começou a ouvir o quê? Aquilo que estimulou e enfatizou ela a pecar. Ou seja, Satanás apareceu ali, usou a serpente e começou a falar com ela. E isto fez com que ela a estimulou para que ela desejasse o fruto proibido da árvore proibida. Esse fruto se tornou agradável aos olhos dela, desejável, e aí a ambição entrou pelo que lhe era proibido e ela acabou pecando contra o Senhor e depois também deu desse fruto ao seu marido. É o que está no capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então, vemos que nesse exemplo que Satanás ele deu um conselho a Eva, uma instrução que fez com que ela fizesse aquilo, ou seja, que, como eu já disse, que a incitou a ela fazer aquilo, ou seja, e que foi o pior para ela. Então, trazendo para o nosso exemplo de hoje, muitos hoje acham que um bom conselho só é quando escutam e acatam aquilo que eles escutam e que entra de conformidade com o que querem. Então, aí dizem que é um bom conselho, mas que na verdade não é um bom conselho. Um bom conselho não é classificado desta forma. E a Bíblia diz mais na frente que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. E no capítulo 4 de Gênesis, vai mostrar que certa feita, esses dois irmãos, eles foram ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Glória a Deus. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se muito Caim, de tal forma que descaiu-lhe o semblante. E o Senhor lhe disse, por que te irastes? Porque decaiu o teu semblante, se tu fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Agora, se tu não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta para ti, e será o teu desejo que predominará, e sobre ele ali dominarás. Então, quer dizer, o Senhor deu um conselho para Caim. Não que o Senhor fizesse acepção de pessoas, mas o Senhor que observa tudo, as mentes e os corações, observou que o interior de Caim não lhe agradava como o interior de Abel. Mas o Senhor falou com Caim, deu essa oportunidade para ele e disse, se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Agora, se você não quiser fazer o bem, aí você vai colher as consequências. O pecado vai te dominar por causa do teu desejo. E qual foi o resultado de Caim por não acatar a instrução e o bom conselho do Senhor? Foi as más consequências devido ao que ele ouviu
e escolheu optar pelo mal. Versículo 11 do capítulo 4 de Gênesis diz que ele foi amaldiçoado porque matou o seu próprio irmão. Tinha inveja, ira, ódio do seu irmão. Então, um bom conselho, nós classificamos como bom conselho, não é aquele que atende à nossa vontade, que alguém fala aquilo que gostaríamos de ouvir, é que a pessoa fala e nós escutamos aquilo que entra de acordo com as nossas vontades. Não é por esse método que se caracteriza um bom conselho. Mas um bom conselho é classificado quando aquilo que eu escuto é o certo, é o correto, é o viável, é o bem, agrada a Deus, traz paz, não traz infração, não prejudica ninguém e que melhora a vida da pessoa, não só em tirá-la do conflito, da aflição ou da angústia, mas que traz lição para a pessoa e a pessoa tem uma melhora, um crescimento, um ponto, cresce de maturidade em sua vida. Então, um bom conselho, ele faz tudo isso na nossa vida. E aqui eu quero trazer, vou expressar 5 conselhos da parte de Deus, que eu vou expressar aqui, ler, e que se nós acatarmos e praticarmos com o coração aberto, nós receberemos as beatitudes, as bênçãos do Senhor, porque Ele nos prometeu e é Ele que diz em sua palavra. A começar, eu vou perguntar a você uma coisa que o mundo inteiro deseja e que existe no Senhor. E a primeira pergunta é: você quer ter paz na sua alma e ser abençoado? Abençoada, quer ter paz? A Bíblia diz aqui em Jó, capítulo 22, versículo 21, diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ou seja, qual é o fundamento para ter paz e para te sobrevir o bem? É se unir a Deus, é se aliar ao Senhor. Não adianta ser contra o Senhor, não adianta buscar subterfúgios nos prazeres do mundo, porque só traz aquele paz, aquele prazer carnal, aquele prazer passageiro, mas não traz alegria para a alma, não traz paz. Glória a Deus. Então, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Versículo 22. Aceita, peço-te, a lei da boca do Senhor e põe as palavras dele no teu coração, porque se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, ou seja, afasta o mal, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que Deus repudia, seja práticas, seja idolatria, seja coisas vis de se ver pelos meios de comunicação. Afasta, Deus está dizendo. Você quer que eu seja com você? Deus está dizendo. Você quer ter paz? O Senhor está dizendo: afasta o mal da tua casa, da tua tenda, da tua vida. Aí o versículo 24 diz: então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Ou seja, em outras palavras, o Senhor quer dizer: se você fizer assim, se apegar a mim, se afastar o mal, você vai acumular bênçãos, as minhas bênçãos sobre você, porque as bênçãos do Senhor são comparadas como o ouro, com preciosidades. Versículo 25, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado, ou seja, o Todo-Poderoso, o Senhor, glória a Deus, Ele estará ao meu lado, ao teu lado, nos favorecendo. Versículo 26, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso
e levantarás o teu rosto para Deus, ou seja, o Senhor será a minha e a tua satisfação, e poderemos levantar o rosto e seguir a vida adiante, e seguir a vida em paz, e seguir uma vida melhor. Versículo 27, tu orarás ao Senhor, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então, se nos apegarmos ao Senhor e afastarmos da nossa vida, da nossa casa, dos nossos costumes, o mal, se nós colocarmos para fora, o Senhor está dizendo, aí você vai orar a mim, eu vou te ouvir, eu vou te abençoar, você procure pagar os seus votos, se você fez um voto diante do Senhor, pague. Versículo 28, ele diz ainda, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que até, aleluia, quando a pessoa se une a Ele de verdade, em sinceridade, com o coração aberto, glória a Deus, para amar o Senhor e adorar Ele, Ele está dizendo que abençoa os passos dessa pessoa, os empreendimentos dessa pessoa, os negócios dessa pessoa, ou seja, a luz brilhará, ou seja, a bênção de Deus, a direção de Deus virá. Já pensou quanta maravilha do Senhor? Glória a Deus, versículo 29, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde, ou seja, quer dizer, a pessoa que se apega ao Senhor e faz dele a sua prioridade, não se afligirá mais, não estará mais tão preocupado ou tão preocupada com as afrontas e as adversidades, ou o que disserem de você, ou dizem, ou que dirão do seu passado ou da sua vida, porque você estará em paz com Deus. Aleluia! E o Senhor, Ele se apraz e se agrada do humilde. E o versículo 30 diz, e livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. E vamos imaginar aqui, que toda a sua família, nenhum ainda se achegou ao Senhor como o Senhor queria. E de repente você que me ouve, me vê, se achega ao Senhor, se aproxima de Deus e faz com Ele um compromisso com todo o ser, com toda a sua alma, um compromisso sem sinceridade. E permanece nesse compromisso. Aí o Senhor está dizendo aqui, glória a Deus, que pela misericórdia dele, você na presença do Senhor, ele vai preservando, ele vai até olhando para aquele que não é inocente, porque tem um que está orando. O Senhor quer que você se levante para orar pela família, para orar pela sua casa, porque o Senhor, ele nos abençoa e ele nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro conselho do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Eu trouxe que é, queres ser abençoado e ter paz na alma, este é glória a Deus. Outro conselho que eu quero trazer para a sua vida. Você quer evitar que a ira de Deus seja sobre a sua vida? Então, vamos ler aqui, glória a Deus, no livro de, glória a Deus, Jeremias, capítulo 26, versículo 13. O Senhor diz assim, agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Então, aqui o Senhor, na época, estava usando o seu servo Jeremias para falar para um povo que se dizia ser povo do Senhor, povo de Deus, mas eles estavam prevaricando contra o Senhor, eles
estavam tendo uma adoração politeísta a vários deuses, estavam envolvidos em prostituições, em coisas que desagradavam ao Senhor, e ainda assim vinham ao templo de Deus na época e diziam: nós somos do Senhor, nós somos teu povo, estamos oferecendo sacrifícios a ti, nada, nenhuma destruição virá contra nós, porque nós somos do Senhor. E o Senhor estava vendo as ações daquele povo. Não adianta nós querermos fazer bonito por fora e se estivermos podres por dentro. O povo estava nessa situação não é porque eles eram ignorantes acerca das coisas de Deus, mas porque eles queriam andar assim nessa duplicidade e ainda enganavam-se a si mesmos, dizendo que eram abençoados. E o Senhor estava olhando, usou seu servo Jeremias, e não usou somente uma vez, usou várias vezes, dizendo a eles: arrependei-vos, melhorai vossos caminhos, melhorai vossas atitudes, melhorai, eu não estou me agradando, vocês estão fazendo isso e vocês não me escutam. E teve um determinado momento que o Senhor disse, está até aqui no versículo 25, versículo 8, e tem mais para frente também do livro de Jeremias. O Senhor disse: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, aí o Senhor anunciou o quê? O Senhor anunciou a ira, o Senhor anunciou que viria uma nação mais forte e ia destruir Jerusalém, que eles carregariam um fardo, um jugo pesado sobre eles, que eles passariam pelo terror, pela aflição, pela angústia, porque o Senhor permitiria aquilo, porque eles não estavam dando ouvidos ao Senhor. Versículo 31 do capítulo 25 de Jeremias diz assim: chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios o Senhor entregará a espada, assim diz o Senhor. E eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará nos confins da terra. Essa palavra do Senhor, alguém pode me dizer, foi num contexto de Jerusalém, num tempo de Jeremias. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, quando principalmente se encaixa com a realidade em que estamos vivendo, ela tem relevância em todos os povos, em todas as gerações, porque o Senhor não muda, a sua palavra permanece. Glória a Deus, mas o Senhor falava lá em Isaías capítulo 1 para o povo, glória a Deus, para que eles evitassem a ira de Deus. Eu vou falar agora de uma conduta que o Senhor queria que eles tivessem. Quer evitar a ira de Deus, quer ter uma boa conduta que agrade ao Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 16, o Senhor dizia ao povo e dizia a nós: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí o Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado a
espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui também o Senhor estava se referindo a pessoas que clamavam pelo nome dele, a pessoas que diziam assim, eu tenho Deus no meu coração, na minha vida, não, eu creio em Deus, muito bem, mas não praticava o que Deus queria que fizesse, nem um pouquinho, e como é que queriam ter as bênçãos de Deus? E o Senhor, assim como deu a opção a Caim, ele dá a opção a nós, e ele diz... Quer evitar a minha ira sobre você? Quer ter o melhor desta terra? Então te aproxima de mim, faz o bem. Glória a Deus, para que assim, aleluia, eu olhe para você, diz o Senhor. E daí eu pergunto, e o nosso panorama de vida hoje, que tem ceifado muitas vidas, comparado a esse do tempo de Jeremias, no tempo de Isaías, que o povo estava cheio de pecados, e não é bem parecido, então, será que a palavra de Deus não tem relevância para nós hoje? É claro que tem. Ou vocês acham que o mal surgiu e é assim mesmo, e é por isso mesmo, e as pessoas põem a culpa na mãe natureza, põem a culpa em não sei quem que fez não sei o que, o vírus, põem a culpa em governo, põem a culpa, e ninguém olha que o Senhor permitiu tais coisas porque nenhum de nós está isento dos olhos de Deus, e nenhum de nós é santo bastante, somos todos pecadores. E é tempo de nos arrependermos, porque o Senhor tem espada. A peste, a praga, a ira vem do Senhor. O Salmo 91 é um salmo muito maravilhoso e ele é muito conhecido. E eu vou ler aqui, porque fala de ricas bênçãos do Senhor, para aqueles que se aproximam do Senhor, para aqueles que fazem dele a sua prioridade, para aqueles que clamam por ele. O Salmo 91 aqui está escrito. Glória a Deus, vamos estar lendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é esconderijo do Altíssimo? Em outras palavras, é aquele que está na dependência de Deus, na presença de Deus, aquele que está, glória a Deus, glorificando ao Senhor com a sua vida, com as suas ações, esse tem a proteção do Senhor, esse está, vamos dizer, sob a sua proteção, debaixo da sua mão. Glória a Deus, e este que busca o Senhor e que procura agradar ao Senhor, diz assim, direi do Senhor, falarei o que é dele, que ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E se eu fizer isso, aí vem as promessas de Deus, que eu vou ler algumas deste salmo. Versículo 3, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Você verá 1000 cair de um lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque os teus olhos verão a recompensa dos ímpios, ou seja, a recompensa daqueles que rejeitaram ao Senhor. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aí quando estamos na presença do Senhor, agradando a Ele, quando fazemos dele a nossa prioridade, quando somos apegados a Ele de todo o coração, aí Ele nos promete o versículo 10 que está escrito, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, diz o Senhor, ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás os filhos do leão e a serpente, ou seja, nenhum mal te fará dano. Aí aqui diz,
diz o Senhor para nós? Porque este que resolveu se apegar a mim, se aproximar de mim, fazer de mim a sua prioridade, buscar o bem, pois ele tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, ou seja, darei a ele uma proteção, porque conheceu e conhece o meu nome, e este me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ou seja, não é que vai te privar de angústia, não. Mas o Senhor vai nos privar, nos proteger de muitas coisas, nos dará vários livramentos, sim. E se ele permitir que a angústia venha, ele passará conosco, não estaremos sozinhos. Aí ele diz, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. O que é abundância de dias? Viver muitos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, aquele que faz do Senhor a sua prioridade. Está vendo que conselho maravilhoso? Ter o Senhor como prioridade. Ter o Senhor como um tudo na nossa vida. Glória a Deus. Quarto conselho que eu vou falar aqui. Você quer ser uma pessoa melhor? Ser um ser humano melhor? Você quer evitar que o seu corpo seja um instrumento de pecado? Então vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Vamos ler aqui. Glória a Deus. E diz assim o Senhor: e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós a maneira como a qual convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstemos da prostituição, que cada um de nós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Glória a Deus, versículo 7. O Senhor não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Versículo 8. Portanto, quem despreza todas estas coisas, não despreza o homem, nem a mim que estou falando pela misericórdia do Senhor e procurando me esforçar, porque não sou melhor do que ninguém. Mas quem despreza esta palavra, está aqui no versículo 8, não despreza o homem, ao ser humano que está falando, mas sim ao Senhor, que nos deu também do seu Espírito Santo. Versículo 11, o Senhor diz: procurai viver quietos e tratai dos vossos próprios negócios e trabalhai com as vossas mãos. Como eu já tenho dito, andem honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma deles. Glória ao nome do Senhor. Esse é um primeiro ponto para termos uma conduta que agrada ao Senhor, para sermos pessoas melhores. Quando eu falo de pessoas melhores, não é avaliando ninguém por causa de conquistas, por causa de formaturas, por causa de anéis, por causa de riquezas, nem de bens materiais, nem de posição que tem, mas sim como humano, como pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos, nos esforcemos para ser. Em continuidade, eu vou falar no próximo vídeo sobre como ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor e como evitar que o nosso corpo seja instrumento de pecado. Me acompanhe no próximo vídeo. Amém.